Eu vou agora compartilhar com vocês o que eu fiz com a minha posição em Klabin. Eu vendi tudo. Ai, caiu na sardinhagem. Emocionada ela, viu mudança na política de proventos e resolveu vender. Klabin mudou a sua política de dividendos. Será que ainda vale a pena manter Klabin na carteira? Será que essa mudança será muito drástica no bolso do investidor? Fique comigo até o final desse vídeo para entender o que mudou. Eu vou te contar também o que eu fiz com a minha posição. Recentemente, a Klabin anunciou uma nova política de proventos, ajustando a forma como calcula os dividendos para alinhar a distribuição de recursos ao momento econômico e também aos investimentos da empresa. A Klabin mantém o dividendo obrigatório na ordem de 25% do lucro líquido ajustado, que é o mínimo garantido aos acionistas. Contudo, o total de proventos que a empresa pretende distribuir ao ano será agora entre 10% a 20% do EBITDA ajustado, que é uma medida mais ampla de geração de caixa. Em resumo, a Klabin manteve um limite obrigatório para remunerar os seus acionistas, mas usará o EBITDA ajustado como base para dar flexibilidade à distribuição de dividendos, podendo ajustar os valores conforme as suas necessidades financeiras e oportunidades de crescimento. Observe que o pagamento obrigatório fica na ordem de 25% do lucro líquido ajustado, mas que o valor de proventos total do exercício ficará entre 10% e 20% do EBITDA ajustado. Tá, mas qual a diferença entre lucro líquido ajustado e EBITDA ajustado? O lucro líquido ajustado é o lucro da empresa após deduzir as despesas financeiras, impostos, depreciação e amortização, com alguns ajustes para itens extraordinários ou não recorrentes. Enquanto que o EBITDA ajustado significa lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Isso tudo ajustado para excluir os efeitos não recorrentes. Esse valor é considerado uma medida de geração de caixa operacional, pois desconsidera despesas financeiras e impostos. Assim, o EBITDA é geralmente maior que o lucro líquido, pois ignora essas deduções. Antes, o target ou a meta financeira da empresa era de 15% a 25% do EBITDA ajustado. Agora foi reduzido ao patamar entre 10% e 20%. O objetivo dessa faixa-alvo é dar mais flexibilidade para que a Klabin ajuste o montante distribuído conforme a sua situação econômica e também as necessidades de investimento. E qual o motivo dessa alteração na política de proventos? Bem, a Klabin também, por meio de fato relevante, informou ter celebrado acordo com uma Timo com foco em investimento conjunto em 4 sociedades de propósito específico. Para você entender, as Timos são organizações que auxiliam na gestão de ativos florestais. Elas atuam como intermediárias, pesquisando, adquirindo e gerenciando os ativos em nome dos seus clientes. Esse acordo da Klabin tem como objetivo principal a exploração de atividade florestal com foco específico nos ativos florestais que compõem o projeto Caeté. Lembra que no final do ano passado a Klabin adquiriu uma grande quantidade de terras florestais da Arauco aqui no Paraná? Então, o projeto Caeté visa garantir o abastecimento de madeira para o projeto Puma 2, que entrou em operação com a máquina de papel AMP28. Essa compra de ativos florestais aumenta a autossuficiência da Klabin em madeira, o que é essencial para a produção de papel e celulose no Puma 2. Com isso, a empresa reduz a sua dependência de fornecedores externos, otimiza custos de operação, transporte e também assegura matéria-prima suficiente para sustentar a nova capacidade produtiva do projeto Puma 2. Mas voltando aqui no acordo, o patrimônio dessas sociedades serão oriundos do projeto Caeté e também serão compostos por mais 23 mil hectares de floresta plantada e 4 mil hectares de terras produtivas que serão aportadas pela Klabin. Já a Timo entra com um aporte de 1,8 bilhão de reais em caixa. Tá, mas você deve estar se perguntando, qual a relação entre o projeto Caeté, o acordo com a Timo e a mudança na política de dividendos? A relação entre esses 3 pontos é parte de uma estratégia financeira e operacional para fortalecer o crescimento da Klabin sem comprometer a sua saúde financeira. Vamos lá. No projeto Caeté, a Klabin comprou grandes áreas de terras e floresta da Arauco para garantir madeira suficiente para abastecer o seu projeto Puma 2. Já o acordo com a Timo complementa o projeto Caeté, pois a Klabin trouxe um parceiro de investimento para compartilhar os custos de manutenção e expansão dessas florestas. Então a Timo injeta capital nas operações florestais e a Klabin mantém o controle sobre o uso da madeira. Assim, a empresa consegue capital adicional sem aumentar muito a sua dívida, ou seja, ela vai ali controlando a sua alavancagem. E por fim, a mudança na política de dividendos. Para viabilizar grandes investimentos como o projeto Caeté e também o acordo com a Timo, a Klabin ajustou a sua política de dividendos.
A nova política distribui um percentual menor aos acionistas, mantendo mais recursos dentro da empresa. Isso permite financiar esses projetos estratégicos e garantir crescimento sustentável sem ter de recorrer a demais empréstimos, ainda mais agora com a Selic em 11,25% ao ano. E como isso impacta no investidor? Esses 3 pontos, a compra das florestas, o acordo com a TIMO e a nova política de dividendos, juntos fortalecem a Klabin no longo prazo. Embora a distribuição de dividendos seja temporariamente menor, esses investimentos visam aumentar a capacidade produtiva e reduzir custos, o que pode gerar retornos maiores e mais sustentáveis no futuro. Em resumo, a Klabin está direcionando recursos para crescer de forma estratégica, o que pode beneficiar os acionistas no longo prazo. Explicado tudo isso, eu vou agora compartilhar com vocês o que eu fiz com a minha posição em Klabin. Eu vendi tudo. Ai, caiu na sardinhagem. Emocionada ela, viu mudança na política de proventos e resolveu vender. Não foi bem assim e eu vou explicar. Tudo começou com a AES Brasil. Eu tinha 10 mil ações e fui obrigada a vender por conta da transação dela com a Auren. Minhas opções eram 2. Ou eu vendia a AES ou eu teria conversão dessas ações em Auren. E o que isso tem a ver com a venda da Klabin? Calma, que você já vai entender. Como eu expliquei, eu precisei vender minha posição em AES devido a essa fusão com a Auren, uma empresa na qual eu não queria investir. Com mais de 110 mil reais envolvidos, essa venda me fez repensar meu portfólio. Eu percebi que esse capital poderia ser alocado de uma forma mais estratégica para otimizar meus dividendos e buscar retornos melhores no médio prazo. Eu não queria vender a AES, eu estava focada ali no longo prazo. Comecei comprando quando ainda era a AES Tietê, acreditando que no futuro ela pagaria bons dividendos. Caí do cavalo, fui obrigada a me desfazer e ponto final. A venda da AES abriu espaço para avaliar posições menores que não estavam contribuindo tanto para a minha estratégia atual. É aquela história, onde passa boi, passa boiada. E foi então que eu olhei para a Klabin ali no cantinho da carteira, bem quietinha, chamei ela e falei: minha querida, vem aqui que nós precisamos conversar. Precisamos discutir a nossa relação. Então eu perguntei: o que você está fazendo aqui na minha carteira? No que você está agregando para a nossa relação? Cadê os dividendos, minha filha? Minha posição não era grande, eram 4.400 ações preferenciais, uma posição pequena e os dividendos ainda não eram ideais. A venda na Klabin não foi na emoção, foi em junho, antes da mudança na política de proventos. Foi uma decisão pensada, estratégica e que me permitiu redirecionar esse valor para ativos com maior potencial de retorno, aliados com os meus objetivos. Eu sei que no canal eu já fiz alguns vídeos falando sobre a Klabin, já falei que mantinha a posição no longo prazo e coisa e tal, mas agora eu quero dizer... Agora o oposto do que eu disse antes. Essa é uma estratégia super válida para quem investe no curto prazo, pensando numa janela temporal pequena, o que não é o meu caso, uma vez que eu sigo a linha de investimento de longo prazo, focada em dividendos, com o objetivo de acumular o maior número de ações. Então eu vejo essa queda como uma oportunidade de compra, de comprar mais unidades com menos dinheiro. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ninguém melhor do que você para entender o momento que você está passando. Eu não sei você, mas os meus recursos são finitos e não dá para ter tudo. Eu raramente vendo os meus ativos, não gosto muito da ideia de me desfazer, mas eu acredito que precisamos tomar decisões pensadas, racionais e de forma mais estratégica. E que também, às vezes, é preciso recalcular a rota. E eu recalculei a minha. Entenda, a Klabin é uma excelente empresa, uma gigante no setor. Eu acredito sim no potencial dela no longo prazo. Sei que essa mudança na política de dividendos não altera em nada os fundamentos da empresa, mas para mim, hoje, Klabin não tem lugar na carteira. E você, tem ações da Klabin na carteira ou já vendeu também? Me conte aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que esse vídeo chegue a um número maior de pessoas. Até mais!